Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Hoje nós temos a presença da Federação Sindical dos Servidores Públicos no estado do Rio Grande do Sul. Quem fala conosco sobre as questões envolvendo o funcionalismo público é o vice-presidente da FESERGS, também representante dos servidores penitenciários, Flávio Berneira. E também para tratar sobre segurança pública no estado, a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar comparece ao Boca. O presidente Elias Pôncio traz as últimas novidades para a categoria. Essas são as principais atrações do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. O Senado aprovou a medida provisória 664, que modificou regras na pensão por morte e auxílio-doença. Na Câmara, a MP recebeu emenda que modifica as regras do fator previdenciário, estabelecendo o cálculo chamado de 8595. Por essa nova fórmula, as mulheres poderão se aposentar recebendo o valor integral da média de seus salários quando a idade e o tempo de contribuição somarem 85. Os homens terão o mesmo direito quando a soma for equivalente a 95. No caso da pensão por morte, a MP exige o tempo mínimo de 2 anos de casamento ou união estável e pelo menos 18 meses de contribuição para que o cônjuge ou companheiro tenha direito ao benefício. Outra mudança na proposta original foi que o pagamento da pensão voltou a ser integral. Em relação ao auxílio-doença, o texto definiu a obrigação de a empresa pagar ao seu empregado o salário durante os primeiros 30 dias de afastamento, o dobro do que prevê a atual legislação. Agora, a presidente Dilma deve vetar o texto parcialmente na parte do fator 8595. No entanto, o Senado afirmou que derrubará o veto. As regras previdenciárias modificadas atendem, na maior parte, anseios dos articuladores da matéria, principalmente o 8595, que traz uma alternativa ao fator previdenciário. O aumento no prazo de pagamento no auxílio-doença aos empregadores é algo a lamentar. O cenário político deve ferver nos próximos dias. O que aguardamos é seriedade e manutenção dos direitos dos segurados. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pelo doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. E você que está em casa, interage com a gente pelos nossos canais de interatividade. Coloque sempre o seu nome e a cidade onde você está falando. Doutor Marcelo, agradecendo a sua presença aqui no Boca no Trombone, já encaminho a primeira pergunta do Márcio, lá de São Leopoldo. Tenho 2 laudos médicos, um com CID 51.3 e outro CID 43.0. CID é a classificação internacional de doenças, né? Tenho direito à aposentadoria por invalidez? É a dúvida do telespectador, o Márcio. Mais uma vez, um bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano. Muito bom dia aos nossos telespectadores e aos demais integrantes da mesa. Pois bem, o Márcio de São Leopoldo nos coloca que ele possui 2 laudos, cada um com um CID diferente. Como o Solano já falou, Código Internacional de Doenças. E ele pergunta se terá direito a uma aposentadoria por invalidez. Aí vem a questão. A diferença, primeira diferença que deve ser ressaltada, a diferença entre a doença e a necessária incapacidade para o trabalho. O que define se uma pessoa terá ou não direito a uma aposentadoria por invalidez não é o fato de ter uma doença com CID 51 ou 43, e sim se essas doenças tornam aquela pessoa incapaz para o trabalho. E digo mais, a incapacidade para o trabalho não é o único requisito para a concessão de uma aposentadoria por invalidez, Paulo Solano. Existem outros requisitos. Um deles, por exemplo, é
a própria exigência de um número mínimo de contribuições, Sim. que nós chamamos de carência. Então, para que a pessoa tenha acesso a um determinado benefício, a lei prevê, por vezes, a necessidade de um número mínimo de contribuições, que no caso de uma aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença incapacitante, é de 12 meses. A lei também se encarrega de isentar a carência para algumas outras doenças. Portanto, eu aconselharia o nosso telespectador a procurar algum advogado da área previdenciária para que pudesse lhe orientar melhor acerca dos fatos e encaminhar o melhor pedido possível de aposentadoria por invalidez. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, que segue conosco aqui no Boca no Trombone. Vamos de FESERGS? Vamos sim. Hoje está conosco aqui o vice-presidente da entidade, presidente da AMAPERGS Sindicato, ele que todos os sábados está lá no Boca no Trombone na Rádio Bandeirantes FM 94,9 em AM 640, o Flávio Berneira. Flávio, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. E já perguntar, né? As últimas semanas, os servidores públicos eles têm se mobilizado muito, né? A federação estando à frente junto com outras entidades, né? Entidades da Brigada Militar, dos professores, feito grande movimentação, articulado também, né? No campo jurídico, né? Com manejos de remédios para que se garantisse o pagamento em dia dos funcionários públicos, e isso aconteceu. O Supremo Tribunal Federal efetivamente determinou o governo do Estado a fazer esse pagamento. De tudo isso que está acontecendo, Flávio, como fica o horizonte daqui para frente para a relação servidores públicos e governo Sartori? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Dizer que a federação ela vem atuando de forma muito forte em duas frentes, né? A primeira, procurando inclusive minimizar qualquer trauma à sociedade, buscamos aí nos socorrermos do Poder Judiciário, né? Fazer valer aquilo que nós temos consolidado, né? Que são os dispositivos constitucionais, as leis que nos garantem, entre outras coisas, o pagamento do nosso salário dentro do mês corrente e na sua integralidade. Então nos espanta que o governo tenha buscado como alternativa a enfrentar as dificuldades econômicas do Estado por violentar o que há de mais sagrado para todas as famílias, que é o salário. Porque o servidor não parcela o seu turno de trabalho, ele não tem como parcelar a sua jornada, ele vai lá e cumpre o mês e trabalha e é cobrado e tem que trabalhar, enfim. Né? Nós logramos êxito inicialmente com uma liminar, depois ainda nos espantamos quando o governo anunciou que sequer a liminar cumpriria, anunciando isso como uma decisão política. Depois tentou, através de uma medida judicial, que não prosperou, né? Era o que nós esperávamos, então nós ficamos aí não surpresos, né? Eu acho que aconteceu o óbvio, né? Que é a justiça determinar que os pagamentos sejam honrados. Mas numa outra frente também, que é a frente da construção da unidade, né, como forma de resistir e garantir a manutenção dos direitos, garantir dignidade aos servidores públicos, né, e garantir uma boa prestação dos serviços públicos. Porque os cortes que têm se feito, né, como já se fizeram, por exemplo, nas horas extras, tem impactado fortemente na prestação de serviços dos servidores da SUSEP, da Brigada Militar, da Polícia Civil, né? Então o nosso foco também tem, sobretudo tem, o sentido de garantir a continuidade e a prestação dos serviços, né? Então essa unidade foi construída a muitas mãos, com a FESERGS, o CEPERGS, a União Gaúcha, as entidades da Brigada, enfim, diversas entidades aí se organizaram e mostraram aí uma disposição muito forte de unidade aí para garantir os direitos dos servidores. Todos mobilizados. Flávio Berneira, ainda lhe pergunto sobre a questão da LDO, né, para 2016. O que dizer? Não está previsto nenhum tipo de reajuste aí para o funcionalismo público gaúcho. Pois bem, nós estamos aí requerendo uma reunião com a mesa diretora da Assembleia, justamente para lá demonstrarmos a nossa resignação, né, que a LDO tenha vindo com esse despropósito, né? Inclusive temos aí, a ideia é construir uma caravana por todo o estado, um movimento que já estava previamente programado para acontecer pelo CEPERGS, mas hoje agrega o conjunto dos servidores públicos, né, para fazer o debate com a sociedade, que nós entendemos que é a sociedade que tem que pautar
de que forma que deve ser gestado o orçamento do Estado, né? Para que quais a destinação dos recursos públicos devem ser prioridades na agenda do governo, né? O governo tem feito algumas opções e que nós discordamos. Eu acho que esse debate é importante que se faça e esse cenário é a Assembleia Legislativa. Estaremos lá conversando inicialmente com a mesa diretora, com os deputados, né? E demonstrando a nossa inconformidade da forma como as coisas estão acontecendo, né? Desde o primeiro momento, o governo tem tomado atitudes unilaterais, né? Encaminhado projetos sem discutir com ninguém, da mesma forma foi a LDO, né? Então acho que nós não podemos silenciar diante de um quadro dessa natureza. Perfeito. Realmente a FESERGS tem se mostrado muito atuante. Obrigado, Flávio, que daqui a pouquinho retorna. A gente vai falar também sobre questões aí dos servidores penitenciários, presidente Flávio Berneira, da AMAPERG Sindicato. Quem está conosco também é a OFSBM, né? Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, com o seu presidente, Elias Pôncio. Presidente, dentro da mesma temática, como que a associação recebeu esse anúncio, entre aspas, né, do governador Sartori, que pagaria em dia, sendo que já havia um decisório judicial, né, jurídico, né, determinando que esse pagamento, como a FESERGS acabou de falar, deveria ser feito na data certa. Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos ouvintes, aos colegas de bancada. A gente toma por surpresa certas atitudes, porque acabam uma tentativa de, digamos, de lucrar em cima de uma coisa que não tem como questionar. Então, na verdade, não foi o governo que resolveu pagar, conforme está no jornal, né? O governo está cumprindo uma decisão do STF e isso aí depende da vontade dele. Estamos, de certa forma, né, contentes porque está nos garantindo um direito que é assegurado por lei, como o Flávio já comentou. E é o mínimo, né, que o Estado tem que fazer, é garantir o sustento dos seus servidores em geral, para que a pessoa possa continuar prestando o serviço, já que as condições são precárias para o trabalho, pelo menos que ela tenha o seu sustento para dentro daquela precariedade continuar dando o mínimo que a sociedade necessita. Isso para nós foi uma decisão importante, esperamos que não venha a acontecer, né? Como o governo vai fazer, não nos diz respeito, porque nós não somos gestores, né? Sim. A gente estranha também certas atitudes de alguns gestores, masters, digamos assim, do Estado, que não se preocupam com o funcionário, né, a partir do momento que ele não vai ser influenciado pelo pagamento ou não pagamento, né? Só, olha, eu recebo de outra fonte, então o que eu tenho que fazer aqui não tem nada a ver com o meu particular. Então, quando a pessoa não vive a mesma realidade, fica um pouquinho mais difícil. É importante também esse trabalho que a gente está fazendo lá junto com a convite da FESERGS, né? Então, estamos reunindo esporadicamente para decidir quais ações deverão ser adotadas, para que a gente esteja constantemente mobilizado, né? Foi um comentário que a gente tem feito nas reuniões aí bastante, né, Flávio, que esses governos do partido que está aí atualmente, sim, eles têm conseguido fazer os funcionários públicos se mobilizarem, né, trabalhar em grupo, porque é a única forma de fazer uma frente mínima, né? Nós esperamos que isso não aconteça de novo, porque queira ou não queira, isso acaba refletindo negativamente lá em quem presta serviço. Então, como vamos dizer assim, a pessoa quando não tem as condições mínimas de trabalho, né, do seu sustento, da sua família que fica lá em casa quando ele sai para trabalhar, quer dizer, não vai estar com a cabeça em condições de prestar um serviço de qualidade que a nossa sociedade merece. E é importante ressaltar que esse nosso trabalho junto com a FESERGS, no sentido de buscar a elucidação, né, do que está acontecendo e mostrar para a sociedade que a coisa não depende só de nós, né? Precisamos que o governo também participe e que mostre para a sociedade de fato o que está acontecendo. Nós vamos fazer a nossa parte. Uma forma, né, que o governo pode colaborar e muito para a sociedade, e isso já está começando a se ventilar, é na questão aí dos subsídios, né, às grandes empresas. A redução desses subsídios, isso pode gerar aí algo em torno de mais de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Tem que ser mais debatido. Daqui a pouquinho, mais a OFSBM, mais o presidente Elias Pôncio. Vamos seguir aqui com a nossa consultoria, Dr. Marcelo Amiliado de Jesus, mais uma sobre benefício de incapacidade, o Antônio. Minha esposa se aposentou por invalidez, a empresa não deu baixa na carteira. Isso está correto? O que ele pode fazer? É a dúvida do telespectador. Bom, senhor Antônio, efetivamente, o empregador, ele tem que deixar a carteira em aberto, com a data de saída em aberto. Por que acontece isso?
Porque existe na CLT, no artigo 475 da CLT, diz que aquele empregado que sai em auxílio-doença ou em aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho dele ficará suspenso. Mas por que ele vai ficar suspenso? Justamente para que se tenha uma proteção daquele trabalhador. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela pode não ser definitiva. Vamos imaginar um cidadão que esteja aposentado por invalidez há 8 anos, por uma doença incapacitante incurável. Aí a medicina evolui e, a partir de então, se descobre a cura para aquela doença. Como é que vai ficar aquele trabalhador que, por conta dessa cura, perdeu a sua aposentadoria por invalidez? Ele poderá retornar à empresa e solicitar a retomada do seu contrato individual de trabalho. Eu só faço uma ressalva, Paulo Solano. Sim. No final do ano passado, foi aprovada uma lei, foi sancionada uma lei de autoria do nosso Paulo Paim, senador Paulo Paim, e essa lei, justamente, ela acabou com as perícias para aqueles aposentados por invalidez com mais de 60 anos. Portanto, se não há mais perícias para os aposentados por invalidez com mais de 60 anos, em tese se tornou definitiva essa aposentadoria por invalidez. E aí sim poderia se cogitar da baixa na carteira de trabalho. Abre uma brecha jurídica. Abre uma brecha jurídica. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Breve intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre funcionalismo público, ênfase grande aí, a gente vai abordar a área da segurança e dos servidores penitenciários e também mais perguntas da nossa consultoria. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguindo interagindo com os nossos telespectadores. Sempre coloque o seu nome e a cidade onde você fala quando mandar a sua questão. Doutor Marcelo, a Tereza, sou MEI, né, que é o microempreendedor individual, e pela empresa pago impostos, recolho INSS. Quais são os meus direitos da telespectadora Tereza? Bom dia, Tereza. Bom, a Tereza ela fala do MEI. O MEI foi um programa criado pelo governo federal para quê? Para atrair aquelas pessoas que estavam na informalidade para dentro da sua formalidade. Tá? Como é que eu faço para aderir ao MEI? Existe o portal do empreendedor, eu vou lá, me cadastro no MEI, recebo um documento, encaminho esse documento na junta comercial e de lá eu já saio com o meu CNPJ. Saindo com o meu CNPJ, eu já posso, a partir dali, fazer a minha contribuição previdenciária num percentual reduzido. O percentual normal, a alíquota normal, seria de 20%. Para essas pessoas cadastradas no MEI, é de apenas 5%. E essas pessoas possuem todos os direitos previdenciários colocados à disposição, com exceção de um, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas cuidado, esse benefício do MEI, ele tem o valor do benefício de aposentadoria, ele é limitado a apenas um salário mínimo. Tá? E isso pode fazer com que algumas pessoas, inclusive, cheguem lá no meio das contribuições e digam o seguinte: poxa, mas eu me arrependi. Eu não quero mais me aposentar com apenas um salário mínimo. Aí o que eu faço? A própria lei prevê uma possibilidade de complementação das alíquotas. Então, a pessoa que tinha a sua alíquota reduzida de 20% para 5%, ela vai até o INSS e complementa aqueles 15% faltantes, e aí sim ela poderá fazer o uso de uma aposentadoria por tempo de contribuição e o valor do seu salário de benefício poderá ser superior ao salário mínimo. Perfeito. Uma outra, final do telefone 5197. Estou em auxílio-doença há 5 anos. Tenho síndrome do túnel do carpo e gota. Posso pedir a aposentadoria? Também é uma questão muito parecida com o que abordamos no início do programa, doutor Marcelo. Isso a gente pode ser mais objetivo. É verdade. E além disso, Paulo Solano, só para desmistificar que não existe um prazo para requerimento ou para conversão do auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez. Não existe um prazo de 5 anos, 3 anos, não existe. O que precisa? Eu preciso ter uma prova cabal, uma prova robusta de que aquela minha incapacidade deixou de ser temporária e passou a ser o quê? Permanente. Diante dessa prova robusta, eu posso ir lá no INSS e requerer a conversão do meu benefício. Perfeito. Obrigado, doutor Marcelo. Segue com a gente na manhã do domingo aqui, prestando a nossa consultoria sobre Previdência. Vamos falar agora com os nossos companheiros da AMAPERG Sindicato, também da FESERGS, o Flávio Berneira e o Elias Ponce, em nome da Office BM, sobre a questão da segurança pública, né? Desde as ruas até os presídios. Falando em presídios, a AMAPERG Sindicato fazendo operação padrão, presidente Berneira, lá na última segunda-feira, né, isso acabou acontecendo. Isso vai se repetir? Qual é o objetivo? Como é que funciona a chamada, entre aspas, né, operação padrão? Pois bem, na verdade, a operação padrão é aquilo que deveria ser rotina, né? Servidores, aqui, muito em particular os servidores do Núcleo de Segurança e Disciplina, que respondem pela condução de presos para audiências, transferências, escoltas hospitalares, são centenas por todos os dias, e eles faziam isto sempre com muita dificuldade, com um número de servidores muito pequeno e com viaturas diariamente sendo sucateadas. Porque como o número de viaturas são poucas viaturas, inclusive não existe condição de se fazer uma manutenção preventiva, elas seguem rodando. Então, o sucateamento ele é muito acelerado. O que os servidores fizeram? Se agravou o quadro no momento em que houve o corte das horas extras, né? Os servidores deveriam trabalhar em torno de 160 horas por mês, trabalhavam 240 horas por mês. Quando que no máximo que eles poderiam trabalhar por previsão, por orientação constitucional, determinação constitucional, eram 200 horas, considerando as 160 e mais 40 horas a título de hora extra. E eles não recebiam sequer aquelas 40 horas extras, né? Então os servidores entenderam que não, a partir de agora vamos fazer aquilo que deve ser feito, né? Então a operação que trabalha dentro do que deve ser sempre. E nós apelidamos de operação padrão, porque tem que ser assim e deve ser o padrão. Isso impactou, só para dar um dado, no primeiro dia dessa operação, das 140 audiências programadas para acontecer somente no Fórum Central, desconsiderando as demais, apenas 20 aconteceram. Por quê? Porque nós tínhamos 40 agentes penitenciários. Então, 40 agentes penitenciários, como deve-se garantir uma proporção de 2 agentes para cada preso, no máximo 20. Né? Não tem como fazer 140 audiências com 40 agentes penitenciários. Impossível, né? E ela permanece, né? E é por tempo indeterminado, até que se tenha as condições aí de força de trabalho, né? Em condições de garantir a continuidade dos serviços na plenitude. Claro. Presidente Elias Ponce, a gente tem ouvido da parte do governo que a redução, né, do orçamento, né, inclusive a gente vai colocar na tela da Band alguns dados. A redução do orçamento vai fazer sangrar a segurança pública, né? A gente pode ver aí, segundo o site do governo, né, questões, as áreas, na verdade, que vão ter reduções, né, repasse à segurança, a questão aí do Fundo de Segurança Pública, que vai ter mais redução, né? Então, faz sangrar novamente a segurança pública. Como trabalhar com isso daqui para frente, presidente? Sabendo que isso efetivamente é uma grande possibilidade de existir. Redução dos recursos para vocês. Bom, basta andar nas ruas, né? Acompanhar o noticiário aí das rádios e TVs que a gente vai ver o que está acontecendo, né? Então não vai impactar, já está impactando. A tendência, se continuar nessa linha, é piorar. Na verdade, o que acontece é que a Brigada Militar, na sua plenitude de trabalho, digamos, não é muito simpatizante da questão da operação padrão. Então, os policiais militares acabam trabalhando com meios e condições precárias, como toda a segurança pública, né? Não só, tanto nos presídios, como a Polícia Civil e a Brigada Militar acabam trabalhando no limite, né, e fazendo coisas que, teoricamente, não teriam que fazer, como mandar consertar uma viatura, chegar numa mecânica de um conhecido e pedir para arrumar um pneu, coisa do gênero. Isso sempre foi feito e vai continuar sendo feito. Mas, de toda sorte, isso impacta negativamente na segurança pública, já está impactando. Quem vive na nossa sociedade está sentindo isso na pele. Até a ponto de ouvir esses tempos, né, do Preservar a Fonte, de um colega nosso, que também é funcionário público, sim, que é desembargador, preocupado com a segurança. Disse, olha, já não vou em qualquer lugar.
Então, quer dizer, não é só para a população pobre, já está impactando em todo mundo. Então, isso é uma coisa que tem que ser olhada com carinho pelos nossos governantes, porque quem anda na rua sabe o risco que está correndo hoje em dia. A UFSBM com um evento para acontecer em breve, presidente Elias Pôncio. Isso, importante. No dia 4 de julho, então não é bem próximo, mas a gente já está divulgando para que o pessoal consiga se organizar. Está autorizado pelo comando da instituição a participação dos oficiais tenentes, né? A gente assim está se denominando. Vai acontecer um seminário, né? Uma Assembleia Geral pela parte da manhã e um seminário à tarde na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então vai ser no dia 4 de julho, das 9h30 até as 15h. O nosso comandante vai estar participando e palestrando conosco na parte da tarde, mais algumas autoridades convidadas aí que a gente está organizando para que saia um evento. A ideia é falar sobre o que nós queremos sobre segurança pública, né, para o futuro. Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Câmara de Vereadores no próximo dia, então, 4 de julho. Vai ser um sábado. Um sábado. Perfeito. Vamos ir divulgando nos espaços aqui da UFSBM, no Boca no Trombone na TV e também na Rádio Bandeirantes, FM 94,9 AM 640. Obrigado, Elias Pôncio. Flávio Berneira, próximo passo da FESERGS aí, frente a toda essa situação, rapidamente para a gente deixar o nosso telespectador sabedor. É seguir construindo esta unidade, né? Na dificuldade, é verdade, mas na unidade do setor público, dos sindicatos, das associações, né? Porque nós temos uma visão de longo prazo, nós queremos um serviço público de qualidade, com eficiência. Infelizmente, hoje a gente está brigando para manter o serviço público, né? Então, acho que é isso, é apostar nessa vocação do movimento sindical e representativo da unidade propositiva. Obrigado, Flávio Berneira, presidente da Maperg Sindicato, falando hoje aqui também em nome da FESERGS. Uma última questão, doutor Marcelo de Jesus, rapidinho para o Omar, nosso telespectador lá de Rosário do Sul. Fiz perícia, pedi aposentadoria, verifiquei na internet, a informação é trânsito em julgado. O que isso significa? Objetivamente, Paulo Solano, que o processo dele terminou. Né, que ele tem que procurar o advogado dele, ou então mesmo no próprio site deve ter o resultado da sentença, e aí, a partir daí, verificar se ele conseguiu aposentadoria ou não. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Um abraço aqui ao César Santos, lá de Rio Pardo. Ele disse que é nosso ouvinte na rádio, agora está também ligado aqui na TV e sugere, Boca na TV, no mínimo com 1 hora. Vamos ver. É isso a gente vai tratar para o próximo ano. Bom, ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua Band, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Mais informações e reprises e tudo sobre servidores e previdência na Rádio Bandeirantes 94,9 e também acesse facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca, ano 26, muito mais interatividade para você.